Alô, meus amigos. Alô, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos entrando ao vivo aí para mais um encontro. Nós nos encontramos na semana passada, fizemos uma prévia do que seria discutido no dia de hoje, com mais profundidade, explicando um pouco mais o sistema e por que se deve buscar esse caminho de solução para o planejamento patrimonial da família, quando se tem inevitavelmente lá na frente o inventário. Se você adquiriu durante a sua vida patrimônio, certamente você vai passar por um inventário, a não ser que você distribua todo o seu patrimônio em vida. Mas as pessoas gostam de se organizar e também destinar o patrimônio para seus herdeiros de forma organizada, de forma mais econômica em termos fiscais, né, mais segura, fazendo uma previsão, inclusive, de como vai ser o tratamento de seus agregados na família, os genros e noras. Nosso compromisso hoje para vocês é trazer de forma objetiva todas as informações necessárias para que vocês entendam por que é necessário, por que é importante obter esse tipo de conhecimento. O inventário, eu tenho dito que ele funciona mais ou menos como uma caixa preta. Você não sabe o que vai encontrar lá dentro. Como se fosse um grande avião que caiu e só no momento de abertura da caixa preta que se vai saber qual foi a verdadeira causa da queda. Mas aí é tarde demais, né? Muitos poderão ter morrido nesse momento. Então, no inventário acontece mais ou menos isso. Ele vai acontecer no futuro, inevitavelmente, se você adquiriu as duras penas o seu patrimônio durante a sua vida. Para que você adquiriu o patrimônio? Para que aqueles que estão vindo atrás de você não passem tanto trabalho. Eu acho que essa é uma das missões dos pais, porque o pai e mãe sempre querem deixar pelo menos, se fosse aí na agricultura o pessoal diz que é deixar o trilho aberto, né? Então, numa mata fechada, quem vai primeiro abrir o caminho, né, deixa um caminho mais acessível, né, indicando os perigos para aqueles que vêm atrás. E quem é que vem atrás de nós? Os nossos herdeiros. E para que a gente pudesse estar aqui conversando hoje, se a gente voltar 12 gerações, nós estamos falando de 4.032 pessoas que nos antecederam. Ou seja, foram eles que lutaram, eles que sobreviveram, eles que se organizaram, eles que conseguiram sobreviver para que a gente pudesse estar aqui. São os nossos ancestrais, né? A qual aqui eu faço a minha homenagem aos meus, e tenho certeza que você também faz nesse momento uma homenagem aos seus ancestrais que lhe permitiram estar aqui hoje nesta conversa sobre o planejamento patrimonial, sobre inventário e quais são as opções que nós temos. O caminho do inventário, além da caixa preta, a gente sabe que ele vai ser doloroso. Por quê? Porque o momento é muito delicado. O momento em que a família está lidando com a perda de um ente querido, está de luto, né? Nada ocupa o espaço daquele que se foi. Fica um vácuo, fica um vão, fica um buraco, que a gente só consegue mudar o nosso olhar, mas não muda a realidade. Fatos passados não é possível mudar. No futuro também não, mas o presente é possível. Então é nesse presente que nós estamos. Nós já temos aqui experiência, dependendo das idades aí dos meus ouvintes, nós temos
experiências de vida, muitos de vocês passaram por inventário, outros não. A nossa geração vem lá, a geração que passou pela década de 90, na década de 90 poucas pessoas tinham carro e tinham imóveis, poucas. Né? E nós construímos um patrimônio durante esse período, durante essa vida de trabalho, e zelo, e suor. E a pergunta que fica, senhores, é o que nós vamos fazer com o nosso patrimônio. Eu trago aqui a vocês hoje vários conhecimentos de primeira mão sobre, chamando atenção para esse caminho doloroso, que é o caminho do inventário, e sobre as possibilidades que você tem hoje de fazer diferente, né? De abrir a picada para os seus que vêm atrás. Então, se você não fizer nada, eles vão passar pelo doloroso caminho do inventário, tendo altos custos e muitas vezes até deixando parte do patrimônio, tendo que vender parte do patrimônio. Depois nós vamos verificar aqui, eu vou passar umas informações para vocês nos slides sobre o inventário, mostrando os cálculos do inventário e quanto ele custa, né? E quanto custa um sistema alternativo. Nós vamos agora acessar daqui a pouquinho aos slides, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Quem não me conhece ainda, quem está aqui pela primeira vez, eu sou Elton Tibes, advogado há 32 anos, formado pela FURB de Blumenau, graduação e pós-graduação, professor universitário das cadeiras de Direito Empresarial, Direito do Consumidor, Prática Jurídica, agora afastado por conta dos meus compromissos profissionais no escritório, e com 32 anos de atuação na advocacia. A Tibes Advocacia, da qual tenho orgulho de ser sócio fundador, completou, no dia 20 de março deste ano, 25 anos de atuação no mercado. E aqui vai as minhas homenagens e agradecimentos para aquelas pessoas, todas que, de uma forma ou de outra, tiveram contato conosco nesse período, passaram por aqui, estagiários, advogados, secretárias, né, que nós já tivemos uma oportunidade de homenageá-los no dia do aniversário, no dia 20 de março de 2022. Não conseguimos chamar todos, mas aqueles que se fizeram presentes realmente participaram de um evento comemorativo. Então, eu vou, agora, feitas as minhas apresentações, eu gostaria de dizer também que esse assunto que hoje estamos trazendo para vocês é um assunto recente, é uma alternativa moderna, que alguns advogados passaram a se debruçar sobre o tema, diante da sua experiência de escritório, de ver o cliente naquele momento de luto, de dor, ter ainda que resolver essa questão patrimonial. E tem que dar um jeito. Se esse inventário não é resolvido, o patrimônio fica trancado, ele fica irregular, ele não consegue ser vendido, ser financiado. Então, é uma obrigação legal que se impõe, que não tem para onde fugir, tem que fazer. E quando é um inventário ainda consensual, facilita, porque ele pode ser extrajudicial, se não houver menores, incapazes ou interditados na família, mas ele deverá, nesse caso aí, ser judicial. Se houver menores incapazes, vai ser judicial. Ou se não houver consenso entre os herdeiros, aí vai ser judicializado. E aí, na justiça, há prazo para entrar, não há prazo para sair. E se mesmo assim, na justiça, como já infelizmente aconteceu com alguns casos, nós tivermos aí o litígio até o final e os herdeiros não chegarem a um consenso, né,
esses bens serão vendidos em leilão e repartidos igualmente entre os herdeiros. E o pior da situação é que você não vai estar aqui para apaziguar os ânimos, não vai estar aqui para dar alguma solução, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos debater os caminhos possíveis dentro dessa estrutura fechada, rígida, e inclusive de intervenção estatal, porque é uma intervenção do Estado quando há o falecimento. O Estado diz, não, tem que fazer o inventário, tem que pagar o imposto de causa-mortes, o tal do ITCMD, né? Tem que fazer os registros, lavar as escrituras. Então, há todo um procedimento burocrático que em muitos países não ocorre. Não ocorre, o patrimônio ele é transmitido de forma automática, como ocorre em Portugal, e de lá vem essa tradição, né, de colocar os imóveis no CPF da pessoa. Os portugueses são bem patrimonialistas. Então, essa tradição portuguesa, ela se deu nos imóveis, mas a tradição do selo, que quando passava as terras do pai para o filho, pagava-se um selo lá em Portugal, mas aqui no Brasil não, paga-se imposto de transmissão, porque o Estado tem interesse, e nós vamos ver o quanto de interesse ele possui, né, inclusive nos dias de hoje, que seja realizado o inventário. Mas, por outro lado, existe esta alternativa, que nós vamos explicar mais detalhadamente em seguida, e que é totalmente legal, inclusive há incentivo do próprio Estado para que isso aconteça, né? E nós vamos esmiuçá-la devidamente mais à frente. Todo mundo sabe que melhor prevenir do que remediar. Eu já falei aqui em um vídeo, né, que essa teoria popular de melhor prevenir do que remediar, ela se aplica a quase tudo, né? Se você vai fazer uma viagem, você vai certamente fazer uma revisão do carro. Por quê? Melhor prevenir do que remediar. Se você não fizer, está correndo um sério risco de ter um contratempo na viagem, e se for com a família, pior ainda, se tiver criança, pior ainda. Então é quase que uma exigência, né, passar antes por uma revisão no automóvel antes de seguir a viagem. Então, quem tem um pouquinho de conhecimento se previne. Aqui a nossa intenção hoje é lhe dar essa informação, esse conhecimento, porque nós temos aí vários tipos de pessoas, alguns que procuram se informar para não passar por dificuldades durante a sua jornada aqui na Terra, né, e outros nem tanto, né? Então, vai ficar a critério de cada um como usa essa informação. Sobre essa situação do inventário, vai implicar, muitas vezes, num rebaixamento de classe social. Mas, professor Tibbs, mas isso será que acontece? Olha, depende do inventário, pode acontecer mesmo. Eu vou lhe mostrar aqui hoje o quanto isso é certeiro, porque no inventário ele vai exigir pagamento de vários custos, né? Várias despesas terão que ser pagas. E isso pode, inclusive, obrigar os herdeiros a vender parte do patrimônio para poder fazer frente a essas despesas. E eu vou lhe mostrar aqui. Vou lhe mostrar aqui três pessoas fictícias. O Júlio, a Rosana e o Rafael. O Júlio e a Rosana adquiriram durante a sua vida um imóvel, um único imóvel. Então, vocês imaginam a situação. Júlio, aí na época da pandemia, foi a óbito. E quantas pessoas a gente presenciou, quantos amigos, quantos parentes tiveram o Covid e não suportaram, sucumbiram. Uma situação
de pandemia que jamais poderíamos supor que poderia acontecer, né, em 2020. Jamais. Não estava na cabeça em nenhum livro. Nenhum livro poderia fazer essa previsão, porque realmente foi uma situação extremamente complicada, hoje amenizada por conta das vacinas que nos imunizaram e nos deram condições de sobreviver ao ataque desse vírus. Graças a Deus, né? E aos pesquisadores que foram em tempo recorde e conseguiram desenvolver vacinas adequadas para esse tipo de doença. Mas é uma situação da pandemia, poderia ser acidente de veículo, que todo dia a gente está sujeito. Poderia ser uma doença qualquer. Poderia levar o Júlio, e logo em seguida, na pandemia, a Rosana foi também. Rafael ficou como o único herdeiro, com o único imóvel a ser inventariado. O que vai acontecer nessa situação, que você já deve ter presenciado na família ou tomado conhecimento de alguns amigos? Vai acontecer que esse imóvel tem que passar pelo inventário. Esse imóvel aqui do Rafael, ele tem 20 anos de aquisição. Ele foi adquirido por R$250 mil. Hoje ele vale bem mais. Hoje ele vale, deixa eu tentar puxar aqui, R$1.150.000. Minha tela está um pouquinho danada, mas ele vale hoje R$1.150.000, que é o valor dele de mercado. E vocês sabem que no imposto de renda fica lá gravado o valor de aquisição do bem, e esse valor só pode ser modificado se houver alguma benfeitoria nele, algum acréscimo de área. Aí se pede a retificação, Prefeitura, Receita Federal, para fazer a retificação do imposto. Quais são as despesas que vamos ter? Nós vamos ter que diminuir um pouquinho o tamanho aqui, para que a gente possa ver a tabela completa. Quais são as despesas que o Rafael vai ter que suportar na realização do inventário? Nós vamos ter que ter aí 7% em média de imposto. O imposto, ele tem uma variação, o tal do ITCMD nos estados, eles variam de 3% a 8%. O teto constitucional desse imposto é 7%. Então, aplicando esse 7% ao valor do imóvel, nós teríamos aí R$80.500. Por quê? Porque o imóvel, quando vai a inventário, ele vai pelo valor de mercado, não o valor de lançamento. Ele vai para o valor de mercado. Então, o valor de mercado, eles adquiriram por 250, mas na hora do óbito estava 1.150.000, 7% vai implicar nesse valor. Alguns estados aí, uma referência para nosso cálculo aqui, alguns estados pode ser um pouco mais, um pouco menos, né, mas é só um número médio, né? Os honorários para a realização de um inventário também vai ser, em média, 7%. A tabela da OAB Santa Catarina prevê de 5% a 10%. Então, colocamos ali o valor de 7%, que é um valor médio para ter aqui uma base de cálculo. As despesas com cartório importam, em média, aí, em R$5.000. R$5.000. As certidões necessárias para a lavratura do inventário, dependendo da quantidade de herdeiros, mas colocamos um valor médio de R$3.000. Nós temos também outras despesas. Nós vamos ter aí as certidões de R$3.000 e vamos ter o registro de imóveis, que vai
pode chegar a R$7.000. Então, o total de despesas vai importar aproximadamente 15% do valor do patrimônio, de R$1.150.000, chega a R$176.000. Então veja que um valor é um valor substancial. Isso dá 15% do imóvel, só nessa parte para desenrolar o inventário. Aí vai o Rafael arrumar R$176.000. Pode ser um jovem, pode ser uma pessoa que já está com casamento em andamento, mas normalmente o que ocorre é que o Rafael ele não vai ter esse dinheiro disponível. E a solução que os herdeiros encontram é vender o imóvel. E se vai vender o imóvel, fazer uma venda forçada, o que ocorre? A venda forçada, normalmente, que é uma venda de emergência, venda urgente para pagar os tributos, né? Ou quando alguém está doente na família, precisa vender o bem, e aí sempre vai vender abaixo do valor de mercado, normalmente com um deságio que pode chegar a 20%, e muitas vezes até mais, até 30%, dependendo da urgência que a pessoa quer fazer essa venda. Então nós temos essa situação de despesa que o Rafael vai ter que, de algum jeito, fazer frente. Se ele não tem o dinheiro, ele vai vender o imóvel, porque é um único bem. Não tem outros bens para vender, só tem um único imóvel, um prédiozinho. Né? Vai vender com 20% de deságio. Então, esse valor do imóvel já passa de R$1.150.000 para R$920.000. Então, aí o prejuízo dele, vamos retomar as contas ali, 7% de impostos, 80.500, honorários vai em torno de média 7%, 80.500, cartório 5.000, certidões 3.000, registro de imóveis 7.000. Aí aparece um outro dado interessante aqui, né, que é o ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o valor que ele vai ter que pagar, porque, na verdade, ele tem lançado no imposto de renda 250.000. Ele vai vender o imóvel por 920.000. Né? Isso vai lhe dar um ganho de capital de 100.500. Então, esse ganho de capital, ele vai lhe dar um ganho de capital porque ele comprou o imóvel por 250.000, lançado no imposto de renda, e esse imóvel está sendo vendido por 920. Então, tem um valor, ele valorizou no mercado. Se valorizou, a Receita cobra 15% sobre essa diferença. Essa diferença vai importar aqui, neste caso do exemplo, em R$100.500. Então, a despesa total do Rafael vai ficar em R$276.500 para inventariar um único bem nessa situação. Aqui é um caso hipotético, mas caso que a gente já enfrentou aqui no escritório, em que os herdeiros não possuem dinheiro para fazer frente às despesas do inventário. Então, retomando as contas aí, nós vamos ter o valor da venda de 920.000, menos os gastos, 276.500, saldo final para o Rafael, 643.500. Perda patrimonial de R$506.500. Uma perda patrimonial de 44%. Então, veja, quando a gente falou lá no início que poderia haver uma diminuição do patrimônio, esse caso aqui, ele reflete justamente um caso em que tem que haver redução do patrimônio para ser dividido entre os herdeiros para que eles possam fazer o inventário. Isso nós estamos falando de um bem de R$1.150.000, que pode significar uma casa em qualquer centro urbano, pode chegar nesse valor. Então as pessoas muitas vezes têm valores muito maiores, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, dependendo do patrimônio de cada família. Então aí a situação
vai se agravando. A situação vai se agravando porque aí você vai tendo despesas aumentadas e, no caso dos impostos, ele é progressivo. Então a regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário e vão suportar essas despesas. A boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Passem por essa situação de, num momento de dor, ter que resolver uma situação. E qual é o prazo? Qual é o prazo que o filho tem para começar o inventário? 60 dias do óbito. Tem que protocolar, ou no extrajudicial ou no judicial, sob pena de pagar ainda, em cima disso tudo, mais 20% sobre o imposto devido. Então veja que é uma imposição legal. Não vou fazer inventário, deixa aí, deixa quieto, como o pessoal fala, né? O patrimônio vai ficar irregular. Não se faz nada com ele, vai ficar irregular e algum dia alguém vai ter que regularizar. E também as despesas, com o passar dos anos, elas só aumentam. Hoje, essas dívidas, elas acabam ficando muito altas e muitas vezes até inviabilizando até o próprio inventário. Pode ocorrer, inclusive, a perda do próprio patrimônio por conta das multas e juros e tudo no recolhimento dos impostos que nunca foi feito. Então, há uma solução para essa regra geral. E esse é o meu objetivo aqui hoje, de mostrar para vocês. Há um outro caminho. Normalmente as pessoas não gostam de falar de morte, não gostam de falar de inventário. Mas vamos falar quando? Aqui o pai do Rafael não vai voltar para resolver essa situação. Se houver conflito entre os herdeiros, o pai não vai estar aí. Se o pai quiser direcionar um patrimônio para um filho, porque ele ficou na propriedade, porque ele é o gerente da empresa, em vida ele pode fazer. Pós-mortem, só se houver acordo entre os herdeiros. Se não houver acordo, nada feito. Então, além das despesas, nesse momento de dor, os pais não estarão, o patriarca ou a matriarca não estarão aí para resolver as pendengas da família. E como faz para evitar o inventário? Como é que faz? Quem não tem vida eterna não tem que ter bens no seu nome. Tem alguém que tem vida eterna? Alguma pessoa tem vida eterna? Pode ter vida eterna? Todas as pessoas que são finitas, na verdade, deveriam resolver isso em vida. Como a maioria das pessoas fazem quando se organiza. E nós vamos verificar a maioria, eu vou dizer até como a minoria, vou retificar, vou dizer como a minoria, porque as grandes fortunas são a minoria, não são a maioria. Né? As grandes fortunas são, na verdade, a minoria. E nós somos a maioria, eu me enquadro aí também. Né? Classe média, né? As pessoas que conseguiram durante a vida um patrimônio ou outro, né? Vão deixar aí assim como está. Então nós temos que dar um jeito nisso, temos que achar uma forma de colocar esse patrimônio em nome de uma pessoa que pode ter vida eterna. E como se faz isso? Como se faz isso? Através de uma empresa, criando uma empresa que vai receber esse patrimônio todo como se fosse um cofre para guardá-los, até que o patriarca ou a matriarca faça a sua passagem, façam as suas passagens. Então, existe empresa para guardar, empresa que não tem, que não faz nada? Existem. Existe. Essa empresa, eu já vou falar o nome para vocês. Se ela vai funcionar como cofre, o patrimônio vai para dentro da empresa
e nós temos aí a família. Vai haver uma proteção em relação aos herdeiros enquanto o patriarca e a matriarca estiverem vivos. Essa linha divisória que nós temos aí nos indica o quê? Que o patriarca, ele colocou o nome, o patrimônio dentro do cofre, ele entregou a chave para os herdeiros, mas sabe o que ocorre? O que ocorre é que os herdeiros não receberão o segredo do cofre naquele momento. Todo mundo sabe que todo cofre tem um segredo, tem uma numeração. 2 para a direita, 3 para a esquerda, 8 para a direita, 6 para a esquerda, tem lá. Depende do tipo de cofre, tem a sua numeração, o seu segredo, né? O bacana nisso tudo é que, além de colocar o patrimônio dentro de um cofre, isolando das atividades da família, os herdeiros não terão acesso enquanto os patriarcas, o patriarca e a matriarca forem vivos. Eles só receberão a senha para ir lá e abrir. Todo mundo sabe que o cofre você vai com a chave, abre, vira a chave e abre, mas não destranca. Aí você vai lá e coloca o segredo, coloca a senha. Aí sim você vai destravar. Então tem que abrir a chave e destravar o segredo. Aí você tem acesso ao patrimônio. Então, no caso dos filhos, acontece isso. Inclusive, né, com relação a genros e noras, a família vai decidir como é que vai ser a participação deles nesse patrimônio. Eles poderão ter participação ou não. Se a família decidir que patrimônio da família é da família, genros e noras não têm participação nesse patrimônio adquirido durante este período pela família. E com a passagem do patriarca com o falecimento, aí os herdeiros recebem a senha do cofre e vão lá e vão ter acesso ao patrimônio. Sem inventário. Tudo resolvido. Inclusive, se tivesse aí 5, 6 patrimônios, se tivesse 6 patrimônios, poderia ser destinado 2 para cada herdeiro já em vida. Eles já sabem o que irão receber. Né? Então, esse sistema que nós estamos divulgando, ele possui uma economia tributária bastante elevada, absurda, se comparada a um inventário normal, que vai ser maior ou menor, dependendo, quanto maior for o patrimônio, maior será a despesa do inventário. Quanto menor o patrimônio, então vai ser proporcional. Mas a diferença entre um sistema de proteção planejado e um inventário, ela é bastante significativa. Vamos aqui voltar ao cálculo. Né? Preciso passar ali para o cálculo. Você lembra do inventário? No inventário nós tínhamos aqui 7% de impostos, que totalizava aí 276 mil de despesas. Já no sistema que nós estamos propondo, criando uma empresa que vai funcionar como cofre para os herdeiros, nós temos aí 4% de imposto sobre 250 mil. Vejam aqui que já há uma grande diferença. Qual é a grande diferença? Lá no inventário você vai ter que pagar 7% sobre o valor de mercado. Foi lá 920 mil reais, que foi o preço de venda. Aqui, o imposto vai incidir, como se trata de um sistema que a empresa vai ter o patrimônio dentro dela, né? Nós vamos ter a aplicação de 4% sobre 250 mil, sobre o lançamento do imposto de renda. Olha a diferença. Os honorários de advogado normalmente ficam aí um pouco menores, aqui ficaram o acordado nesse sistema aqui, 25 mil reais.
Aqui o cartório vai ser zero, porque não vai transitar documentos pelo cartório. As alterações, como se trata de empresa, ela se dá por outro caminho, pela junta comercial. Nós vamos ter certidões também zero, registro de imóveis aí em torno sobre o valor de R$250 mil, nós vamos ter uma incidência de R$3 mil. O ganho de capital lá no sistema da empresa não vai ter. Nós tivemos aí um ganho de capital com um percentual de 15% aplicado sobre a diferença entre 250 mil e 920 mil, que somou lá R$100.500. No sistema de cofre da empresa, nós vamos ter uma incidência zero, porque esse ganho de capital não vai existir. Então, o total dos custos de um sistema com um patrimônio de R$1.150.000, que foi vendido por R$920 mil, ele cai drasticamente de R$276.500 para R$38 mil. Então, vocês verifiquem que realmente é uma economia absurda, desde que você faça o planejamento. Não deixe para abrir a caixa preta que você vai encontrar dentro dela isso aí que eu estou falando. Então, a diferença financeira vai ser de R$238.500, uma economia de 86%, senhores. Vocês imaginaram? A possibilidade de economizar 86% num sistema que é permitido por lei, que é colocado, que é colocado ao público, porque é feito também no registro público, né? Que não é que não é um jeitinho, né? Um jeitinho para ajeitar os imãs, não. É um sistema legal que sempre foi utilizado pelas grandes fortunas, pelos donos de sociedades anônimas, que hoje é possível aplicar também, né, para a classe média, para as pequenas propriedades. E ainda nós podemos dizer que nesse sistema não há perda patrimonial. A perda patrimonial que a gente observou lá no sistema do inventário, aqui não vai ocorrer. Tá, mas não tem uma despesa de R$38 mil para instituir o sistema de cofre? Sim, há os R$38 mil. Mas R$38 mil, a maioria das famílias não vai vender patrimônio, ela vai fazer um remanejamento, né, e vai conseguir parcelar e vai conseguir pagar. Então, o patrimônio não será, nenhum patrimônio será vendido para pagar esse valor. É bem diferente, né, lá dos R$276 mil do inventário, que aí realmente fica bem complicado aí bancar esses custos. E ainda bancar esses custos quando? Não se sabe. Eu não sei, você não sabe. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 1 ano, 10 anos. Não se sabe. E o futuro não está em nossas mãos também. O passado também não está. De lá nós devemos tirar as lições para que o nosso presente seja rearranjado e o nosso futuro seja melhor. Mas o futuro nós não temos nenhum tipo de intervenção. Então, por isso que se diz que também nesse sistema a perda patrimonial também é zero e cabe no seu bolso. Até agora vocês devem estar se perguntando, alguns aqui no chat também perguntam, mas que sistema é esse? É um sistema mágico? É um esquema? Não, não é sistema mágico, não é esquema, é um sistema legal chamado holding familiar. Holding familiar é essa empresa que não vai ter atividade econômica, ela não vai ter atividade empresarial, ela vai ser utilizada somente para guardar o patrimônio da família.
E a complexidade, mas é só uma empresa? Vai depender da complexidade do seu patrimônio. Pode ser que só uma empresa resolva, só a gente chama de célula, resolva. Se for necessário outras células, serão implantadas outras células, como o sistema permite, a lei permite. Tanto é verdade que a Constituição Federal, ela incentiva, inclusive, que as pessoas migrem o patrimônio da pessoa física para a jurídica. Mas como assim? Como é que ela incentiva? Concedendo uma imunidade tributária. Quando uma pessoa física, ela constitui uma pessoa jurídica com o objetivo de guardar o seu patrimônio, ela não paga ITBI. Existe uma isenção constitucional. Olha que legal. Então, isso demonstrando que, na verdade, o Estado, é uma política de Estado incentivar as pessoas que transfiram o patrimônio da sua pessoa física, que está lá guardado e imobilizado, para a pessoa jurídica. Porque lá vai envolver, vai ficar declarado também, vai ajudar a movimentar aí o sistema econômico, né? Vai se movimentar nos bancos, né? Então, a todo esse sistema, que a gente chama de sistema por quê? Porque não é simplesmente uma empresinha, não é pegar a empresa lá que é uma borracharia e colocar os nomes, os bens da família na borracharia, ou no posto de gasolina, né? Ou no restaurante, né? Já temos um CNPJ aberto, então vamos colocar lá no restaurante, já tem CNPJ? Não! Não! Por que não? Porque você vai justamente jogar o patrimônio da família na atividade empresarial, que é uma atividade de risco. Não existe atividade empresarial que não seja de risco. E a pandemia mostrou muito claramente isso. Ou nenhum restaurante quebrou, ou todos voltaram depois da pandemia. Então, vejam que o futuro a gente não controla. Se fosse, eu não tenho esse dado aqui em mãos, mas certamente, se a gente olhar na nossa cidade, a gente enxerga quem conseguiu voltar e quem não conseguiu, por questões de mercado, porque gastaram a reserva para manter o negócio aberto até onde deu, mas foi quase 2 anos. E aí o empresário sucumbiu, porque a atividade dele não estava faturando. Se não entra, só saem 2 anos, saindo, pagar aluguel, pagar os impostos. Mesmo com todos os incentivos que o governo federal implementou, não foi possível salvar todo mundo. Muita gente sucumbiu. E na atividade empresarial, muito empresário sucumbe porque o negócio não deu certo, porque sofreu um golpe no mercado, porque foi logrado, porque ele investiu numa ideia que acabou não funcionando, porque mandou uma exportação para fora do país e chegou lá no país de destino, o container foi devolvido por alguma razão, né? Porque alegaram que tinha lá, não, porque a medida aí devia ser em polegada, não em centímetro, milímetro. Então acontece, vocês não querem saber, as coisas que acontecem no mercado. E aí, como é que a empresa vai, se ela tinha aquele destinatário? Eu atendi uma empresa aqui em Criciúma, que certa vez ela fabricava uma única peça que ia para os Estados Unidos, e eles levavam quase 3 meses para aprontar a peça, que era uma peça de fundição, era exportada. Depois que a peça chegava lá é que vinha o cheque internacional, levava aí 45 dias para compensar, era uma coisa de louco, até compensar. Então tem que fazer o circuito para poder fechar aquela atividade e aí respirar. Então, se qualquer cheque fosse devolvido ou qualquer peça não pudesse ser entregue, imagine só o problema. Então, a atividade empresarial, ela, na sua essência, ela é de risco. Então, a pessoa, mesmo fazendo todos os esforços, muitas vezes, ela, mesmo contra gosto, ela tem que fechar o negócio. Então, por isso que se isola dentro da atividade da holding familiar, digo, não se tem atividade empresarial, porque a atividade empresarial é de risco. Se você tem
Atividade empresarial, você vai ter a sua empresa separada, isolada do sistema da holding. E vai lá e os frutos e os lucros, né, forem apurados, que os sócios continuarem recebendo, né, poderão migrar para dentro da holding, adquirindo outros bens. E veja bem, quando eu falei para vocês que as grandes fortunas bilionários, eles eram a minoria, eu mostro aqui para vocês, por exemplo, o falecido Norberto Odebrecht, né, muito conhecido no Brasil, que tem uma fortuna estimada em 14 bilhões de reais. Se tivesse que fazer o inventário, ele gastaria 1 bilhão e 120 milhões de reais. Imagine só. Ele fez inventário? Me pergunto. Fez inventário? Não fez inventário. Ele fez holding. Porque esses milionários, eles sempre tiveram acesso, desde 1976, ao sistema, à legislação da sociedade anônima, que permite a organização desse patrimônio, né? E aí eles têm outros tipos de holding, claro que existem outros tipos de holding, inclusive as holdings, quando o grupo econômico é bastante grande, eles criam uma holding que vai gerir as outras empresas, ela vai ficar em cima controlando as empresas embaixo. Então tem uma holding, que é a controladora, e as controladas todas embaixo, né? Aí, quando se trata de grupos econômicos. Então vejam bem que o seu Norberto não foi fazer inventário. E o Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, muito conhecido, né, um empresário competente, tinha uma fortuna estimada em 15,5 bilhões, se tivesse inventário, ele teria pagos de impostos 1 bilhão e 240 milhões de reais. Roberto Marinho, do Grupo Globo, 30 bilhões, se tivesse inventário, o imposto seria de 2,4 bilhões. São figuras milionários que vocês conheciam, que vocês conheceram. O Roberto Civita, Mouse Safra, Banco Safra, ali o Civita do Grupo Abril, o Samuel Klein, Casas Bahia, o Edmundo Safra, Banco Safra, José de Alencar, nosso saudoso vice-presidente, Cote Minas, Dícer Navarro Camargo, do Grupo Camargo Corrêa. Todas essas grandes fortunas fizeram inventário, senhores? Não, porque eles se organizaram em vida, e fizeram a sua holding de planejamento patrimonial. Então, o que fazer diante do risco da certeza do imposto sobre a herança? E esse risco, será que o imposto sobre a herança vai aumentar? O que vocês acham? Vocês acham que o imposto de 8% no Brasil é um dos mais caros do mundo, é um dos mais altos do mundo? Existe uma proposta já no CONFAS, que é o órgão que congrega aí os secretários da Fazenda e mais o ministro da Economia, de mudar de 8 para 20. Mas como que eles querem mudar de 8 para 20? De 8 já é muito. Colocar para 20, sabe por que eles querem colocar para 20? Porque existe, tramitando lá no Senado Federal, uma resolução que o sistema de aprovação dessas resoluções ela é aprovada por maioria simples. Dos 81 senadores, precisa só 41 presentes, mais 21 a favor, né? E o argumento é fácil, porque aumentar o imposto. O Brasil é um dos países que menos tributa a herança do mundo, você sabia? Pois é, sinto muito, mas de lhe dar essa má notícia, mas a verdade tem que ser dita. Olhe só como é que fica o imposto sobre a herança pelo mundo. Na França é tributado em 60%, no Japão 55%, na Alemanha 50%, na Suíça 50%, na Inglaterra 40%, Estados Unidos 40%, Chile aqui na América Latina 25%, Brasil 8%. Entenderam por que existe um movimento para aumentar a tributação? Segundo o argumento é muito fácil, esse foi o primeiro que nós falamos.
O imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os ricos, os mais ricos? Será? Os mais ricos pagam imposto sobre herança? Eles não pagam. Eles fazem a holding. Eles não pagam imposto. Quem é que vai pagar o imposto sobre herança? Os pobres, a classe média, que ainda não detém esse tipo de conhecimento, né, dessa tecnologia jurídica, para planejar o seu patrimônio de forma organizada, segura, né, e com economia tributária já em vida. Quando isso deve acontecer? Quando é que vai mudar a tributação sobre herança? Não sabemos. Nós estamos num período eleitoral, né, que sempre gera um pouquinho de instabilidade na sociedade, até que o novo governo assuma, até que tome pé da situação, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se o mesmo governo permanece ou não, se vai entrar um novo governo. Então nós temos aí vários candidatos, vários partidos, para que todo mundo, todos os cidadãos brasileiros exerçam esse direito sagrado do voto, onde o seu voto vale igual ao voto do presidente, igual ao voto do bispo, do papa, do empresário mais rico do Brasil. O voto tem o mesmo peso. Você pode decidir uma eleição. Decidir por um voto? Sim, decidir por um voto. Historicamente, nós tivemos aí muitas sociedades, muitos casos de candidatos que ficaram fora por um voto. Então, é uma situação que ainda vai ficar para o futuro. Quando? Que futuro? O futuro pode ser breve. O futuro pode demorar um pouquinho, mas a tendência do Estado é buscar recursos, porque o Estado fica cada vez mais gastador diante da demanda da sociedade. Então, certamente, alguma coisa está por vir. Se vai ser logo ou não, a gente não tem como saber. Então, quem quiser fazer a aposta, vai fazer a aposta, mas pode passar pela caixa preta do inventário e lá na frente ter que desembolsar. Você não, porque esse planejamento, na verdade, não é você que... Você vai fazer, mas os beneficiados, quem serão os beneficiados? Os herdeiros. Só que você vai estar aqui presente para comandar essa mudança, para dizer como faz. E não raras vezes na família, quando o patriarca e a matriarca nos deixam, a briga, a contenda está iniciada. Porque o pai e mãe funcionam como contentores, né, de litígio, de brigas entre a família, né? A gente sabe disso. Então, qual é o caminho? O que fazer? Mudar o nosso paradigma, mudar a nossa cabeça, porque não é preciso aguardar. Você construiu, você trabalhou durante uma vida toda, as duras penas, suor, né, com grande trabalho, grande sacrifício para construir o seu patrimônio, você e sua esposa, e agora vai deixar assim, uma situação que pode, lá na frente, encontrar uma caixa preta que não sabe o que vai sair de dentro? Ou agora você sabe, né? Agora você está tomando consciência do que pode acontecer. E, mais que isso, você está tendo informação. A informação é a arma mais poderosa que se pode utilizar. A informação é tudo. Quem tem informação, ele tem privilégios. Quem vai atrás da informação consegue evitar prejuízos, consegue evitar doenças, consegue evitar uma série de situações. Então, esse momento é o momento que eu estou trazendo para vocês as informações necessárias para que você reflita sobre isso. Reflita.
mude a sua cultura para que constitua ali uma empresa que não faz nada, que vai guardar o seu patrimônio como se fosse um cofre. Inclusive dos riscos da vida cotidiana. Se a família tiver empresas, mais ainda, proteger aquele patrimônio que quer destinar aos herdeiros. Né? Mais ainda, né? Porque você está diante de uma situação de risco na atividade empresarial. Né? Claro que a holding não serve para esconder nada, para fazer uma blindagem, alguns falam em blindagem patrimonial através da holding. Isso não existe no Brasil. Não existe por quê? Porque a legislação hoje, se você tem deixa de pagar dívidas e tem patrimônio na pessoa física, esse vai responder. Se não tem no patrimônio na pessoa física, vai lá na jurídica, se não for devidamente constituída como um sistema de cofre, como um sistema de holding para proteger o seu patrimônio. Se você deixar a céu aberto, certamente, ou a porteira aberta, como a gente diz, né, certamente alguma coisa pode acontecer, justamente ou injustamente. Mas o sistema de holding, como eu já falei anteriormente, ele é um sistema legal. Não há nada de ilegal aqui. Né? Quem quer esconder patrimônio, quem quer esconder dinheiro, esse não é, holding familiar não é o que vai lhe socorrer, não é o que vai lhe dar a solução. Aqui nós estamos falando em uma situação de proteção do patrimônio, legalmente constituído pela família, de uma maneira correta, de uma maneira legal. Né? Essa proteção dará mais tranquilidade aos seus filhos, porque naquele momento de dor não terão que lidar com essa situação de resolver, de buscar recursos para pagar o inventário. O inventário não é o único caminho, existe outro caminho, outros caminhos. Claro que você já ouviu falar, não, vou fazer um testamento então. Testamento resolve? Não, não resolve. O testamento, na verdade, é uma disposição de última vontade, ou seja, a pessoa ainda em vida, ela vai dizer, não, eu quero destinar a parte disponível do meu patrimônio, né, para fulano e tal, que inclusive não precisa ser herdeiro. Que está dispondo a parte disponível. Qual é a parte disponível dele? 50% da esposa, 50% dele, 25% é disponível. Ele pode dispor para quem quiser. Né? Então, mas o testamento é um instrumento jurídico que só se utiliza realmente quando é muito necessário, quando não há outras alternativas. Né? E pode ser utilizado, claro que é um instrumento jurídico que está aí para ser utilizado, mas ele é muito antigo, vamos dizer assim, é uma solução que não vai evitar o inventário. Essa despesa toda que nós mostramos aí, não vai evitar. Né? Por quê? Porque se há testamento realizado pelo testador, pelo patriarca ou pela matriarca, obrigatoriamente este bem tem que ir a inventário. E a primeira coisa que é feita no inventário é apresentado lá o testamento, ou se ninguém conhece, quando é solicitada a certidão de inexistência de testamento, vai aparecer, porque daí, esse é um sistema nacional, não, o fulano de tal, o falecido, deixou um testamento lá no Rio de Janeiro, porque ele residia lá, tinha família aqui, mas tinha empresa lá, mas deixou um testamento lá. Vai aparecer nessa certidão nacional, que é informado ao juiz, e aí o juiz determina, não, traga a cópia do inventário, ou traga o inventário cerrado, porque se ele for cerrado, ou seja, ninguém pode abrir, só pode ser aberto na presença do juiz, né? Inclusive com a participação do Ministério Público, que fiscaliza o ato. Né? Então vai ser aberto o inventário, e ali na presença do juiz, do promotor e dos herdeiros, vai ser lido a disposição de última vontade do falecido. Ainda podemos dizer, tá, mas para levar esse patrimônio para dentro de uma holding eu vou gastar muito? Não, nós demonstramos aqui para vocês que, na verdade, como existe uma imunidade tributária, né, claro que existem regras a serem observadas, mas a imunidade tributária permite que, na formação da holding, todo o patrimônio que falo patrimônio, é bens móveis, imóveis, direitos e ações, tudo isso pode ser levado. Claro que
Ninguém vai levar um relógio para colocar numa roda, só se fosse um Rolex que vale aí 500 mil reais, né? Valesse a pena. Então, isso tudo, esse patrimônio é levado para dentro de uma sociedade cofre, né? Transformado em cotas sociais que vai ser distribuída aos herdeiros, né? Se entrega a chave para eles, mas não se entrega a senha. A senha está aqui na mão, ó. A senha está na mão do patriarca e a matriarca, e ele, inclusive, ele pode, nesse sistema, se resolver mudar a distribuição, pode mudar, ele pode resolver fazer um sistema mais complexo, ele pode dissolver, fez de um jeito, quer fazer de outro, pode. Tudo que a lei permite, né, tudo que não for proibido em lei, poderá ser feito, né, porque se trata de uma empresa. E em empresas, a saída de sócios, entrada de sócios, aumento de capital, de redução de capital, tudo isso é permitido. Então, nós saímos da esfera aí, do inventário e vamos para a sociedade, o direito societário, o direito empresarial, que trata com mais tranquilidade, né, desse assunto. Então, como nós falamos aqui, testamento não resolve. Doação, muitos falam, mas eu posso fazer doação. Também é a solução, doação. Você vai perder o direito sobre o bem. Quem faz doação perde o direito, não pode ser, não há reversão. Doou, está doado. Mas eu faço com reserva de usufruto. Então você vai gastar 4% para gravar e mais 4% para desgravar, dá 8%, vai pagar imposto máximo. E ainda perde o controle sobre o patrimônio. Então, dependendo da situação, doação não resolve, não é um instrumento adequado para isso, né? E o inventário menos ainda, porque o inventário, vocês viram aí o custo, né? Que pode, nós falamos aí que um sistema de holding familiar economiza quase 90% dos custos de inventário. Pode economizar, depende do sistema. Então, testamento, doação, inventário não são caminhos aí mais adequados para proteger, para planejar o seu patrimônio. E como incentivo, na verdade, a este ato de amor que você vai fazer pelos seus filhos, porque pensar no planejamento patrimonial familiar é muito mais do que pensar no seu patrimônio. É pensar nos seus herdeiros, pensar nos seus filhos. É colocar o patrimônio na mão deles, né, colocar a chave na mão deles, e já organizado, para que no momento em que você partir, eles assumam os negócios e esteja tudo organizado, se genro e nora vai participar ou não, quem vai ficar com o quê, né? Então, é um ato também de amor, porque é impossível que você, até hoje, não tenha em algum momento da sua vida pensado, mas daqui a pouco eu vou. Se você foi internado, como eu fui no Covid, eu fiquei uma semana no hospital lá, peleando, né, fechando a porta, passava um vulto preto lá, fecha a porta aí porque quero ficar aqui, né, e a gente peleou lá e sobreviveu, mas poderia ter ido, e naquele momento, há 2 anos atrás, o meu patrimônio não estaria organizado, eu também seria aqui um procrastinador, mas hoje eu sou um resolvedor, já tomei providência nesse sentido, né? Mas se você é resolvedor, você não é mais ignorante no assunto, porque você hoje obteve conhecimento, né? Você não é um procrastinador que quer deixar tudo para depois, aí quando a coisa piorar e pode se resolver como não pode se resolver, fica uma situação muito ruim, né? E você tem a oportunidade de, tomado o conhecimento nesse assunto, obtido o conhecimento nesse assunto, você fazer esse ato de amor para com os filhos. Uma boa noite a todos, o meu grande abraço. Fique com Deus, até a próxima oportunidade.